E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreva, deixa seu like e compartilha o vídeo, né? O Flamengo venceu 4-2 Juventude, mas nessa rodada aí teve algumas coisas que chamou a atenção, né? Principalmente de todos os torcedores do Brasil, né? Pênalti em cima de Gerson que não foi. 2 pênaltis marcados. 2 ou foi 3 marcado a favor do Vitória que não foi. Teve 2 marcado a favor do Palmeiras que não foi, né? Isso aí tá chamando a atenção de toda a mídia do Brasil, né? Como é que pode acontecer na mesma rodada vários erros, né? E a mídia às vezes passa até despercebido, né? No jogo ontem do Palmeiras teve 2 lances, claro que não foi pênalti. O juiz deu, né? A bola, o jogador estava com o braço colado. A bola bate no braço do jogador, claro, mas o braço colado. O juiz dá pênalti. Depois teve um empurrão. Na verdade, não foi empurrão, ombro a ombro. O jogador do Palmeiras, o juiz deu pênalti. No jogo do Flamengo, teve um choque normal entre Gerson e um defensor. O juiz deu pênalti. No jogo do Fluminense, vários encontrões dentro da área e o juiz dando pênalti, né? Inclusive, deixando muitos torcedores tricolores revoltados, né? E com razão, né, pessoal? Razão, né? Até porque o Fluminense está lutando para sair da zona de rebaixamento, está lutando para fugir da zona de rebaixamento, né? Às vezes, vê um juiz e estraga uma temporada inteira de um clube desse. Agora, por quê? Acho que a CBF, né, deveria vir a público e justificar ou querer justificar o injustificável, né? Porque todo mundo viu ali que para mim não foi pênalti nenhum daqueles que foi marcado a favor do Vitória, né? De deixar o torcedor revoltado, né? Mas não só o torcedor do Fluminense, né? Deixa todos, né? E mesmo o lance mais pênalti que teve no jogo do Flamengo e Corinthians não foi marcado, né? Foi marcado um lance besta em cima de Gerson, né? Marcado lances incríveis ali a favor do Vitória que eu nunca vi no futebol, né? Sem contar os 2 pênaltis marcados a favor do Palmeiras. E aí, o que é que você acha? Eu acho que isso aí no mínimo é estranho, né? No mínimo é estranho. Claro, a gente sabe que o nível dos árbitros no futebol brasileiro são péssimos, né, pessoal? São péssimos, até porque os caras não são profissionais, né? Ali é um extra que eles estão fazendo, né? É um extra, né? Não são profissionais, não ganham justamente para fazer aquilo, né? Ser dessa profissão. São um extra, né? É claro, tem muitos árbitros que acham que vale a pena e ainda ficando só no futebol, né? Mas a maioria dos árbitros tem uma segunda profissão, né? Na verdade, a segunda profissão é o futebol, né? Tem a primeira, né? Eu sei que tem muita mídia, né, que gosta de esconder, né? Que gosta de esconder, por exemplo, a mídia do Palmeiras não vai falar, né, que não foi 2 pênaltis em cima do Palmeiras, né? Dizem que foi pênalti, né? Mas sou realista, né? Em Gerson não foi pênalti, nem foi pênalti em cima do jogador do Palmeiras em nenhum. E também não adianta que a gente também querer passar o pano e dizer que foi pênalti para o Vitória. Não foi pênalti, né? Inclusive vamos trazer um corte aí, já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Ao canal Sentimento Tricolor, onde eles soltam sua indignação e solta o verbo sobre esses pênaltis marcados a favor do Vitória. Vamos ver o que foi que ele falou aí. No final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, nação flamenguista. Viu? A impressão que dá é que realmente o título desse vídeo aqui é o que eles querem que façam acontecer. A impressão que me dá é que eles querem rebaixar o Fluminense Futebol Clube. Quem me conhece, quem me acompanha aqui há muito tempo, sabe que eu detesto transferir responsabilidade, que eu detesto colocar a culpa do fracasso do Fluminense na arbitragem. Eu não gosto de fazer isso, porque os nossos problemas já são muitos. Já tem muita incompetência reunida no ano de 2024 na instituição Fluminense Futebol Clube para eu ficar vindo aqui colocar a culpa de uma derrota ali, acolá, na culpa da arbitragem. Mas já passou de todos os limites. Já passou de todos os limites.
O Fluminense, ele tá sendo prejudicado, perseguido pela arbitragem, apesar de todas as suas incompetências dentro de campo. O Fluminense está disputando a zona do rebaixamento ali para não entrar, para sair em alguns momentos, agora para não voltar para a zona do rebaixamento, exclusivamente por causa dos erros de arbitragem contra a gente? Claro que não. Nos últimos 5 anos, o Fluminense nunca foi tão incompetente e incapaz de fazer um bom futebol como está sendo em 2024. Mas não é por isso que a gente vai tampar os olhos e deixar de enxergar os erros que estão sendo cometidos contra o Fluminense, e me parece que de forma proposital. Proposital. Eu não sei por qual motivo, mas o que me parece é que realmente querem rebaixar o Fluminense Futebol Clube nesse Campeonato Brasileiro de 2024. Os 2 pênaltis marcados para o Vitória ontem, o Vitória que não tem nada a ver com isso, a instituição Vitória não tem nada a ver com isso, marcou o pênalti, foi lá, cobrou, fez, tá tudo certo. O meu problema é com a CBF, o meu problema é com a arbitragem brasileira, que é um lixo. Mas até que ponto será que é só um lixo? Até que ponto será que é só ruindade? Eu vou colocar aqui para vocês a opinião de 2 especialistas em arbitragem, tá? O Carlos Eugênio Simon e o Paulo César Oliveira. Paulo César Oliveira, então, que detesta o Fluminense. Vocês vão ouvir a opinião técnica de 2 ex-árbitros que trabalham hoje em redes de televisão, tá? E não é só nesse jogo contra o Vitória, não, pessoal. Foram nos 3 clássicos, aquela bola que saiu no jogo contra o Atlético Goianiense, sempre no finalzinho. Tá muito estranho. Tá muito estranho. E já que a instituição Fluminense ou os seus representantes não falam, já que o presidente Mário Bittencourt não foi na coletiva ontem falar que ele deveria ter ido, ele deveria ter feito ontem, assim como ele fez contra o Vasco, para falar do Daronco, ele tinha que ter ido na coletiva ontem falar, e ele não foi. Já que ele não fala, eu falo. Só que eu não sou ninguém, eu sou uma formiguinha nas redes sociais do mundo do futebol. Ele é o presidente do clube. Se ele vai ontem na coletiva e fala, reclama, critica, isso ia ter um alcance nacional. Cara, tem que respirar fundo às vezes, sem sacanagem. Ontem o Cruzeiro perdeu de 3-0, só abrindo um parênteses aqui, pro Atlético Paranaense. Teve um jogador expulso legalmente aos 3 segundos. Outra coisa bizarra, mas esse assunto a gente vai tratar. Não foi erro de arbitragem não, tá? Como é que um jogador pode ser expulso com 3 segundos fazendo o que aquele cara fez? Mas isso aí é um assunto para um outro conteúdo aqui no canal, tá? E na entrevista coletiva, o Marcelo Matos, que é o diretor de futebol, vice-presidente, acho que é diretor de futebol, o carro que ele ocupa no Cruzeiro lá, ele sentou na mesa, na coletiva, e antes do Diniz começar a falar, ele chegou lá e ficou falando uns 5, 10 minutos, dando uma satisfação ao torcedor, de tudo que tá acontecendo, parará, parará, parará. Cara, eu sinto muita falta disso no Fluminense, sabia? Uma representatividade maior. Ah, mas não vai adiantar nada. A torcida fica abandonada. A torcida fica sem saber o que vai vir pela frente. Porque esses erros contra o Fluminense não são comuns. Esses erros não são comuns. Foi o pênalti no Arrascaeta, no primeiro turno no Fla-Flu. Ah, vai voltar no primeiro turno. Vou voltar. Porque aquele pênalti foi bizarro. Escandaloso. Que o Calegari teria cometido no Arrascaeta, não, perdão, no Bruno Henrique. No Bruno Henrique. Aquilo ali foi escandaloso. A cotovelada do Matheus Martins na cara do Germancano. Todos esses erros que depois foram confirmados pelos comentaristas de arbitragem. E segundo o próprio Mário, a CBF reconheceu o erro nesse lance do Matheus Martins no Germancano. Cotovelada na cara dentro da grande área. Era pênalti e expulsão. A mão do Verratti é basquete? É handball? O que é aquilo ali? Na vitória do Vasco diante do Fluminense. Gol de mão. Tá na regra. O jogador que marca o gol, a bola não pode bater na mão dele. Não interessa se é intencional ou não intencional. A bola saiu contra o Atlético Goianiense. A bola saiu. Tem um frame lá.
saiu, bola saiu. E os 2 pênaltis marcados a favor do Vitória ontem. O primeiro, o árbitro super com pressa para poder marcar. Aí depois o VAR chamou ele e tirou. E o segundo, cara, o segundo que foi o que ele validou, o VAR nem chamou ele para rever. E eu te digo, é tão escandaloso, mas é tão bizarro, que foi muito menos pênalti do que o primeiro. Porque no primeiro lance, o Thiago Santos até toca no jogador do Atlético. Não para derrubar, ele cai com um delay de 3 segundos, se joga depois, mas ao contato, perna com perna. No primeiro lance, apesar de não ter sido pênalti, tem o contato. Canela com panturrilha, panturrilha com canela, encosta. No segundo, nem contato teve. Vocês vão ver aqui o Paulo César Oliveira explicando, o jogador do Vitória, ele lateraliza o tronco, já chamando o contato físico, e o Lima nem encosta nele. São pontos que foram tirados do Fluminense, que apesar da nossa ruindade, apesar da nossa incompetência em fazer futebol no ano de 2024, se não tivesse acontecido esses erros de arbitragem, o Fluminense estaria na primeira folha da tabela tranquilamente. Não tô falando G5, G4 brigando pelo título não, tá? A gente já estaria livre, por exemplo, dessa situação escrota, ridícula de rebaixamento. Faltam 7 rodadas. Ninguém vai falar nada, né? Não vai ter protesto contra a arbitragem, não vai ter nada, né? Porque visitazinha na CBF já não adianta porra nenhuma. Já tá claro. Soltar notinha também não adianta nada. Vai ficar todo mundo calado, só esperando o Fluminense continuar sendo prejudicado. Aí depois de cair, já era. Acabou. É Série B em 2025. Então, além de não fazerem um futebol com excelência dentro de campo, fora de campo também, o Fluminense está sendo prejudicado, todo mundo tá vendo e, ó, silêncio, todo mundo fica quietinho. É isso? E eu não vou ficar. Então, eu quero deixar claro que é um vídeo que me incomoda em ter que fazer, porque eu não gosto de transferir responsabilidades, mas o time já é ruim. O time já é limitado. Já tá fazendo um ano podre. E ainda é prejudicado pela arbitragem, aí fica complicado, né? Aí fica muito difícil se manter na Série A, tá? Vou colocar para vocês aqui agora as 2 análises do Paulo César Oliveira e do Carlos Eugênio Simon. Acompanha comigo aí. Vamos lá. Vamos colocar a do Simon primeiro, tá? E aí, rapaziada, o Vitória venceu o Fluminense por 2-1. E teve 2 pênaltis marcados para a equipe baiana que nenhum foi. O primeiro, o árbitro marcou no campo, o VAR interveio corretamente e aí o árbitro desmarcou o pênalti porque não existiu contato de jogo. No segundo, uma disputa de bola entre os 2 jogadores e o jogador do Vitória cai dentro da área. Também não houve a penalidade máxima. Errou a arbitragem. Tem dúvida, chama o véi. Tem dúvida, chama o velho. Ele faz uma referência aí a ele, né? Mas tem dúvida, irmão, chama o VAR. O VAR analisou o primeiro lance, por que não analisou o segundo? É muito esquisito, é muito estranho. É muito estranho. Eu que sempre bati na tecla aqui que a arbitragem brasileira é ruim, que eu não acredito em esquema, que eu não acredito em sacanagem. Ou eu sou muito burro ou eu sou muito inocente, né? Ou talvez os dois. Ou talvez os dois e mais alguma coisa. Talvez eu seja um jegue também. Talvez de um dos países mais corruptos do mundo, que é o Brasil. O Brasil é um país corrupto na sua essência. Eu acho que é só erro. Eu acho que é só incompetência. Que não existe sacanagem. André, você tem muito que aprender na vida ainda. Vamos ver a análise do Paulo César Oliveira. Vamos lá, deixa eu só ajeitar aqui. Vambora.
É ele que se colocou na trajetória do Lima. Foi ele quem buscou o contato. É ele que deixou a perna. E agora a gente pode soltar. Olha só como ele joga a perna direita. Então como ele dá um salto. Ele dá um salto. Ele busca o contato. O Lima está numa trajetória normal. Paramos na hora do salto dele, por favor. Volta um pouquinho aqui. A gente vai ver. Volta só um pouquinho antes. Pouquinho antes. Aqui, pouquinho antes. Aí, tá bom aqui. Vamos analisar. Quem está indo buscar a bola, tentando jogar. E quem está indo para buscar o contato. Vai bem devagar, por gentileza. A gente pode ir soltando agora. Pode ir soltando bem devagar. Aí, ó, paramos aqui, pode seguir mais um pouquinho, por favor. Paramos, mais um pouquinho, paramos aqui, ó. O Mateuzinho, ele não tá indo dominar a bola. Não é que ele ganhou, ocupou o espaço e aí foi atropelado pelo Lima de maneira imprudente. Não, desde o primeiro momento, olha como é que tá a perna desse jogador aqui, ó. Ele dá um salto, ele busca o contato. Você sabe que pra mim não foi pênalti. Aí, ó, mais uma opinião. O Paulo César de Oliveira, que não gosta do Fluminense, sempre critica, sempre que ele pode, ele é contra. Ele pausa na hora ali, o jogador do Vitória, lateralizando o corpo, ou seja, ele não tá indo nem na direção da bola. Ele esquece a bola e vai jogando o corpo pra cima do Lima pra poder ter o contato e o juiz marcar pênalti. Como o Mano Menezes falou na coletiva ontem, pênalti mandrake. Pênalti vagabundo. Que era marcado no futebol de antigamente, quando não tinha a tecnologia do VAR. Hoje tem o VAR e o VAR não chama. É isso que não entra na minha cabeça. Como é que um pênalti mandrake como esse, com uma equipe de arbitragem, com câmeras em vários ângulos diferentes, olhando dentro de uma sala com ar-condicionado, sem gritaria da torcida, sem pressão de jogador, como é que eles não conseguem ver que não foi nada? Ou será que eles viram e quiseram deixar o lance seguir? Essa é a minha dúvida. Essa é a minha pergunta. Querem rebaixar o Fluminense em 2025? A gente vai deixar? Vai ficar por isso mesmo? Perguntas que eu não tenho respostas para vocês, tá? Faltam 7 rodadas. A gente se colocou nessa situação. Eu não tô aqui me fazendo de vítima, não. O Fluminense não é vítima de porra nenhuma. Ele tá nessa situação muito mais por causa da sua incompetência do que qualquer outra coisa. Porém, entretanto, todavia, em pelo menos 5 jogos, o Fluminense foi roubado de forma explícita. O Fluminense foi prejudicado de forma direta. E repito, com toda a incompetência, se esses erros não tivessem acontecido, a gente estaria numa outra situação no Campeonato Brasileiro. Nação flamenguista, é algo que chama atenção, né? É algo que chama atenção, principalmente nessa rodada aí de Campeonato Brasileiro. Vários pênaltis marcados que não foi, né? E o principal, pessoal, tem uns que não foram marcados, o VAR chamou para marcar. Tem uns que foram marcados, o VAR chamou para tirar. Mas, felizmente, eu tenho que concordar com o André aí do canal Sentimento Tricolor, né? É estranho, né? Porque pra mim, não é porque eu sou flamenguista que eu... Porque foi marcado um pênalti pra minha equipe que eu vou dizer que foi pênalti. Eu não sou... Claro, eu torço para o Flamengo e tudo, mas eu não levo para o lado do clubismo. Vamos lá. Pênalti em cima de Gerson. Não foi, pessoal. Jogada normal, trombou ali dentro da área. Teve o contato, teve, mas futebol tem contato, né? Pênalti em cima do Palmeiras. 2 pênaltis. Não foi nenhum. Primeiro lance. Jogador ombro com ombro. O jogador do Palmeiras tava desequilibrado. Cai, pênalti. Segundo lance, o cara tava com a bola, com o braço colado. Pênalti. E o pior. O que o juiz marcou em campo. O que o juiz marcou em campo foi o ombro com ombro, né? O VAR era pra ter chamado. Não foi pênalti, o VAR não chamou. E o que o juiz não marcou em campo, que não foi pênalti, o VAR chamou pra ele marcar também. Acho que os torcedores do Fortaleza hoje aí estão indignados, né? Estão revoltados porque os caras... Queira ou não queira, isso é um trabalho, né? O cara trabalha a semana todinha pra vir um cara aí, infelizmente, que não é qualificado, pra destruir, né? Fluminense.
Primeiro pênalti marcado, o VAR chamou, né? Corrigiu. Não foi pênalti, ok. Mas o segundo pênalti marcado no final do jogo para o Vitória não existe, pessoal. Não é porque eu sou rival do Fluminense, mas se você quer o bem do futebol, você torce para o bem, né? Como muitos aí dizem, né? A Leila Pereira, quando quer aparecer, a verdade é essa, né? Quando ela quer aparecer, quer se dar uma de bichona, é a primeira que aparece. Não, porque eu sou a favor do futebol, a gente tem que trabalhar em conjunto, sempre a favor do futebol. Quando na verdade todo mundo sabe que ela só trabalha em prol do clube dela, né? Mas a gente, nós torcedores, se você é torcedor do Fluminense, torcedor do Palmeiras, torcedor do Flamengo, você quer a igualdade no futebol e quer que os erros diminuam, você tem que falar a verdade, né? Não foi pênalti para o Palmeiras, não foi pênalti para o Flamengo e muito menos pênalti a favor do Vitória. O Fluminense foi prejudicado? Foi. Também acho que aquela bola saiu, né, contra o Atlético Goianiense. Também acho, também concordo. Mas eu sei que tem muito torcedor aí que não, né? Torcedor aí que leva pro lado do clubismo, né? Tem torcedor do Flamengo que diz que aquele pênalti em cima de Gerson foi pênalti claro. Tem torcedor do Palmeiras que diz que aqueles 2 pênaltis marcados ontem foi pênalti claro. Tem torcedores do Flamengo, Botafogo, do Vasco, que dizem que o pênalti para o Vitória foi pênalti, né? A gente sabe como é que funciona o futebol do Brasil, né? Pena, né? É uma pena que não era pra ser assim, né? A gente tinha que trabalhar com a verdade hoje. O prejudicado tá sendo o Fluminense? Tá. O favorecido tá sendo Flamengo, Palmeiras? Tá. Mas na próxima rodada pode ser a gente prejudicado. Você quer ver como é bem simples? No jogo do Flamengo e Corinthians teve um pênalti, bem mais pênalti que esses aí todos. Não foi marcado. Não foi marcado, né? Não, porque o jogador tava com o braço num movimento natural. Isso aí, pessoal, que deixa o torcedor mais indignado ainda, né? Você é um repórter, você é um cara que você sabe que não tá no movimento natural. O braço do cara aqui. Que movimento natural é esse? Movimento natural embaixo. Se você tiver com ele no peito aqui, igual o jogador do Fortaleza tava, tudo bem, né? Mas o jogador do Corinthians aqui bate na mão, nem o juiz deu, nem o VAR chamou. Aí o cara, no jogo do Vitória, cai dentro da área, pênalti. O cara chuta a bola, o jogador do Fortaleza tá com a mão aqui colada. Claro, ele tava com um pouco mais aqui. Quando a bola bate na mão, o braço sai, né? É natural isso. O juiz chama, o VAR chama, pênalti. E o pior, o torcedor compra a ideia, né? O torcedor do Palmeiras disse que foi pênalti, né? Enquanto for assim, pessoal, o torcedor só querendo benefício da sua equipe, vai ser difícil, né? Futebol brasileiro, principalmente ganhar a Copa do Mundo, né? Principalmente melhorar a qualidade do futebol brasileiro, né? Porque vai ser sempre essa várzea, né? Arbitragem, VAR, nem sempre o que era para ganhar a competição vai ganhar, né? Felizmente é assim o futebol brasileiro, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal Fla News, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima.